09 Jan 2022 Cor litúrgica, branco Festa do Batismo do Senhor Domingo Primeira leitura do livro do profeta Isaías, assim fala o Senhor. Eis o meu servo eu o recebo, eis o meu eleito nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele promoverá o julgamento das nações. 2 Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. 3 Não quebra uma cana rachada nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. 4 Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. 6 Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão, eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações. 7 Para abrires os olhos dos cegos, tirares os cativos da prisão, livrares do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, SL 28, que o Senhor abençoe, com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe glória e poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas, eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam, glória, é o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Segunda leitura, Ate 10,34-38, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, 34 Pedro tomou a palavra e disse, de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. 35 Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. 36 Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. 37 Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. 38 Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anúncio do Evangelho, LC 3,15, 16, 21, 22, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 15 O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. 16 Por isso, João declarou a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. 21 Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo e, enquanto rezava, o céu se abriu. 22 E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz, Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilha diária a Jesus une o seu coração ao amor do Pai. 09 de janeiro de 2022 celebramos, com toda a Igreja, hoje, a solenidade, a festa do batismo de Jesus. O Pai reconhece o Filho pela escolha que o Filho faz, este é o meu Filho amado. Jesus escolheu agradar ao Pai, por isso ele se torna semelhante a ele pelo cumprimento da sua vontade. Jesus é Filho por excelência, porque ele uniu ao coração do Pai todos os outros filhos, ele mergulhou todos nós no coração do Pai. O batismo de Jesus é muito significativo para todos nós, porque no único Filho nós fomos mergulhados. Por isso o batismo de Jesus é a condição fundamental para que nós tenhamos e vivamos a nossa comunhão com o Pai. Sem o batismo não há vida filial, não existe filiação sem o batismo, mas existe escravidão. Nós, sem o batismo, nunca poderíamos escutar aquela voz amorosa do Pai que nos diz, Tu és o meu Filho amado. Por causa de Jesus nós podemos também escutar, sendo pronunciadas sobre nós, essas palavras do Pai do céu, Tu és o meu Filho amado. Você é chamado a esta vocação tão sublime, ser encontrado no Filho digno do amor do Pai. Deus nos ama no seu Filho, por isso que não podemos estar sem Jesus e viver sem Ele, porque somente unidos a Jesus, mergulhados e batizados Ele, nós podemos,
constantemente, ouvir a voz do Pai que afirma o seu amor por todos nós. E o Pai completa: em ti ponho o meu bem-querer. Deus põe o seu bem-querer no Filho, porque Jesus soube dar a vida por todos da mesma forma como o Pai fez. Deus tem prazer em ver a entrega do seu Filho. Meu bem-querer, coloco o meu bem-querer, porque o Pai se alegra quando vê também o Filho fazendo a sua oferta de vida da mesma forma como o Pai deu tudo de si. Quando o Pai também enxerga essa entrega total do Filho, ele diz: coloco o meu bem-querer. É como se Deus pudesse se ver no espelho quando ele olha para o Filho, é como se Deus também se regozijasse quando ele assiste, de perto, a entrega total do seu Filho. Você é chamado a esta vocação tão sublime, ser encontrado no Filho digno do amor do Pai. Por isso você precisa fazer valer a pena sua vida, você precisa imitar as ações de Cristo. Eu e você precisamos imitar as ações de Cristo para que o Pai, olhando para o Filho, reconheça-nos junto dele e ame-nos profundamente. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santo do dia: Santo André Corsini. André nasceu em 30 de novembro de 1302 dentro de uma família muito conhecida em Florença, a família Corsini. Seus pais, Nicolau e Peregrina, não podiam ter filhos, mas não desistiram, estavam sempre rezando nesta intenção até que veio esta graça e tiveram o tão sonhado filho, André. Os pais fizeram de tudo para bem formá-lo. Com apenas 15 anos, ele dava tanto trabalho e tantas decepções para seus pais, que sua mãe chegou a desabafar: filho, você é, de fato, aquele lobo que eu sonhava. Ele ficou assustado, não imaginava o quantos caminhos errados e a vida de pecado que ele estava levando, ainda tão cedo, decepcionavam tanto e feriam a sua mãe. Mas a mãe completou o sonho: este lobo entrava numa igreja e se transformava em cordeiro. André guardou aquilo no coração e, sem a mãe saber, no outro dia, ele entrou numa igreja dos carmelitas. Aos pés de uma imagem de Nossa Senhora, ele orava e a graça aconteceu. Ele retomou seus valores, começou uma caminhada de conversão e falou para o provincial carmelita que queria entrar para a vida religiosa. Foi admitido a vestir o hábito em 1318, fez o noviciado, resistiu corajosamente às solicitações de um tio que sonhava em vê-lo regressar ao mundo. Pronunciou seus votos em 6 de janeiro de 1321. A partir desse momento, redobrou o fervor de suas virtudes, especialmente a da humildade. Santo André ia se colocando a serviço dos doentes, dos pobres, nos trabalhos tão simples como os da cozinha. Ele também saía para mendigar para as necessidades de sua comunidade. Passou humilhação, mas sempre centrado em Cristo. Os santos foram e continuam a ser pessoas que comunicaram Cristo para o mundo. Mas Deus tinha mais para André. Ele ordenou-se padre em 1328, e, como tal, continuava nesse testemunho de Cristo até que Nosso Senhor o escolheu para bispo de Fiesole. De início, ele não aceitou e fugiu para a Cartucha de Florença e ficou escondido, a ponto de as pessoas não saberem onde ele estava e escolheram outro para ser bispo, pela necessidade. Mas um anjo, uma criança, apareceu no meio do povo indicando onde ele estava escondido. Apareceu também uma outra criança para ele, dizendo-lhe que ele não devia temer, porque Deus estaria com ele, e a Virgem Maria estaria presente em todos os momentos. Foi por essa confiança no amor de Deus que ele assumiu o episcopado e foi um santo bispo. Em toda a sua vida, compadeceu-se pelas misérias do próximo. Solicitou uma lista dos pobres envergonhados para que pudesse os ajudar. Na quinta-feira de cada semana, Santo André lavava os pés dos pobres que recebia. Um dia, veio ao seu encontro um homem que recusou o serviço, pois tinha as pernas cobertas de úlceras. Santo André insistiu e, mal tinha acabado o seu trabalho, o homem já se sentia curado. Enviado por Urbano V. a Bolonha para assumir a função de núncio, Santo André teve como missão restabelecer a paz do povo, que era perturbada pelas facções. André cuidou de reparar todas as coisas e encheu a cidade de alegria. No dia de Natal, Nossa Senhora apareceu para ele dizendo do seu falecimento que estava próximo. Faleceu em 6 de janeiro de 1373,
no dia da Epifania do Senhor. Seu corpo foi transportado para uma esplêndida capela na Igreja dos Carmelitas, em Florença. Seu processo de canonização teve início no tempo de Eugênio Ive, e terminou, em 1629, com Urbano VI. Santo André Corsini, rogai por nós.